Olá, meu nome é Felipe Fava e eu trabalho aqui no Departamento de Desenvolvimento de Novos Produtos da Star Lighting Division. Nessa Web Dicas eu vou falar sobre as lâmpadas de haleto metálico, que são as lâmpadas que a gente utiliza em moving heads, scan heads e em canhões seguidores. Antes de começar a falar em específico das lâmpadas de haleto metálico, eu acho bem importante a gente ver as três principais formas de geração de luz comerciais atuais. A primeira forma que nós temos é através da incandescência. Nós pegamos um filamento metálico, fazemos percorrer uma corrente elétrica por esse filamento, o filamento se aquece e há a produção de luz. Esse método é utilizado em lâmpadas incandescentes. O segundo método comercial de produção de luz é através da descarga elétrica em um gás. Nós pegamos um bulbo de vidro, preenchemos esse bulbo com um gás, fazemos uma alta diferença de potencial elétrico e uma corrente elétrica circula por esse gás. Esse método é utilizado nas lâmpadas fluorescentes e nas lâmpadas de haleto metálico que iremos ver. O terceiro e último método de produção de luz comercial é através da passagem de corrente elétrica por uma junção semicondutora. A corrente elétrica passa pela junção semicondutora e produz luz. Esse método é utilizado nos LEDs. O que é temperatura de cor? Temperatura de cor é o valor que nos informa qual a tonalidade de uma fonte luminosa, de uma lâmpada. Por exemplo, se eu compro uma lâmpada de 6.500 Kelvin, o fabricante quer me informar que essa lâmpada tem um tom de cor branco para o azulado. Se eu compro uma lâmpada de 2.400 Kelvin, o fabricante quer me informar que essa lâmpada possui um tom avermelhado. Para exemplificar o que é temperatura de cor, eu trouxe aqui três exemplos práticos. O primeiro é uma lâmpada incandescente dimerizada. A lâmpada incandescente, quando eu vou aumentando a potência dela, ela vai alterando a sua temperatura de cor. Por exemplo, quando ela tem pouca potência, como esse caso aqui, ela possui um tom vermelho, ou seja, uma baixa temperatura de cor. Quando eu vou aumentando a temperatura dela, ela vai tendendo ao branco, aumentando a temperatura de cor. Aqui eu também tenho dois exemplos de lâmpadas fluorescentes. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada fluorescente de 6.500 Kelvin, ou seja, é uma lâmpada que possui um tom de cor branco para o azulado. E essa outra lâmpada aqui é uma lâmpada de 2.400 Kelvin, uma lâmpada que possui um tom avermelhado. Isso é o que é temperatura de cor. Outro termo muito importante para saber é CRI, ou Índice de Renderização de Cor. Para explicar o que é CRI, eu sempre gosto de dar um exemplo prático. Na rua, na iluminação pública, a gente usa lâmpadas de sódio. Essas lâmpadas são aquelas lâmpadas alaranjadas. Quando você é iluminado com essa lâmpada alaranjada, você não consegue muito ver qual a diferença entre cores de objetos. Tudo parece meio alaranjado. E aí a gente fala que essa lâmpada possui um índice de renderização de cor, ou um CRI, baixo. Diferente, aqui no estúdio nós temos lâmpadas incandescentes com alto CRI. Ou seja, são lâmpadas que conseguem produzir muito bem as tonalidades, todas as cores dos objetos. Você consegue ver perfeitamente a tonalidade da minha pele, da minha camisa e assim por diante. Vale ressaltar que CRI ele varia de 0 a 100. As lâmpadas de haleto metálico foram desenvolvidas especialmente para serem pequenas e produzirem muita potência luminosa. Isso porque a gente precisa de lâmpadas pequenas para colocar nos nossos equipamentos. Os equipamentos têm que ser pequenos, moving heads, scan heads e canhões seguidores. Outra coisa que eu devo saber sobre as lâmpadas de haleto metálico, elas são fabricadas em três principais tipos de base, ou seja, onde elas são fixadas. O primeiro tipo de base é o tipo rosqueado, que é o mesmo tipo de base utilizado nas lâmpadas incandescentes que a gente usa em nossos casos. O segundo tipo é do tipo SE, Single Ended. A lâmpada é montada verticalmente dentro do moving head ou do scan head. O terceiro tipo de base é do tipo DE, ou seja, Double Ended. A lâmpada é montada horizontalmente dentro do meu equipamento. Tempo de vida útil de uma lâmpada. O que quer dizer tempo de vida útil de uma lâmpada? Esse valor informa o tempo que a lâmpada vai levar para apresentar 70% do seu brilho de quando ela era nova. Não quer dizer que a lâmpada vai parar
de funcionar após o tempo de vida útil. Outra coisa, a lâmpada, no seu tempo de vida, ela vai sofrendo o processo de devitrificação, ela vai ficando leitosa. Eu não consigo mais ver o que tem dentro do bulbo interno dela. E também ela vai se inflando, o bulbo interno infla, porque a lâmpada funciona a altas temperaturas e altas pressões. Algumas lâmpadas, nesse processo de inflamento, ela não tem um inflamento homogêneo, ocorrem algumas modificações, algumas saliências na lâmpada. Essas lâmpadas normalmente trabalham em alta temperatura e altas pressões. Altas temperaturas de 950 graus Celsius e pressões de 35 bar em média. Essas temperaturas não podem ser excedidas. Se a temperatura excede na lâmpada, ela tem um tempo de vida reduzido. Como eu posso saber se a lâmpada está trabalhando em sobretemperatura, ou seja, acima da temperatura normal? Se eu retirar do equipamento uma lâmpada que possui os terminais metálicos com alteração de cor, isso é um grande indício de que a lâmpada está trabalhando em temperaturas mais altas do que a adequada. Cuidados no manuseio. Essas lâmpadas eu tenho que sempre segurar a lâmpada pela base, nunca pelo bulbo de vidro. Por quê? A gordura de nossas mãos se impregnada na lâmpada e quando a lâmpada entra em funcionamento em altas temperaturas faz com que o bulbo se dilate de forma não homogênea, reduzindo o tempo de vida da lâmpada ou até mesmo fazendo com que o bulbo exploda. Essas lâmpadas, elas para transporte não podem sofrer muitos impactos, porque podem ocorrer micro rachaduras no bulbo. Como é que eu sei se sofreu micro rachadura no bulbo? Quando ocorre micro rachadura, o bulbo interno dela, nesse tipo, fica enegrecido, você não consegue ver nada dentro do bulbo, ele fica preto. E nesse tipo de lâmpada, o bulbo fica amarelado. Nessas situações eu tenho que substituir a lâmpada, eu não posso mais utilizar a mesma lâmpada. O gás utilizado para preencher esse bulbo possui mercúrio. E como a gente sabe, mercúrio não é bom nem para o meio ambiente, nem para a gente. Então, se ocorrer a quebra dessa lâmpada em um local fechado, o recomendado é não ficar perto da quebra durante os 15 primeiros minutos. Depois de 15 minutos, você pode ir lá recolher a lâmpada e fazer o descarte. O descarte nunca pode ser realizado em lixo residencial comum. Essas lâmpadas precisam de componentes elétricos especiais para funcionarem. O primeiro componente é o reator. O reator faz a limitação de corrente na lâmpada. O segundo componente é o ignitor. O ignitor gera uma alta tensão na lâmpada para iniciar o funcionamento da lâmpada. Vale ressaltar que na partida a lâmpada consome 3 vezes a corrente nominal. Ou seja, depois que eu liguei a lâmpada, durante o primeiro minuto ela vai consumir 3 vezes a corrente especificada no manual. O que isso implica para você, iluminador, nos seus eventos? Nunca partir várias lâmpadas ao mesmo tempo. O que você tem que fazer é dividir as lâmpadas em bancos. Primeiro partir um banco, depois outro banco e assim partir todas as lâmpadas. Se você tentar partir todas as lâmpadas ao mesmo tempo, isso pode danificar suas lâmpadas e elas nunca mais funcionarem. Outra coisa, a lâmpada leva até 5 minutos para apresentar o seu brilho total, seu brilho máximo. Após a partida, eu tenho que esperar 5 minutos para poder exigir o máximo de potência luminosa da lâmpada. A grande maioria de ignitores e lâmpadas funcionam com partida a frio, ou seja, depois que eu ligo a lâmpada aquece. E se ocorrer algum problema elétrico depois da lâmpada aquecida e eu quiser religar a lâmpada, eu tenho que esperar pelo menos 15 minutos para fazer o religamento. Se eu tentar fazer o religamento antes desse tempo de resfriamento da lâmpada, eu posso danificar permanentemente minha lâmpada. A Ossan é uma empresa alemã com sede em Munique e foi fundada em 1906. É a maior empresa especializada em luminárias, sistemas de iluminação e lâmpadas. Para quem não sabe, ela é uma subsidiária da Siemens. E o nome Ossan vem de Os, ósmio, Han, tungstênio em alemão, que eram os 2 principais elementos químicos utilizados para a produção de lâmpadas na época da fundação da empresa. A empresa possui uma linha completa de lâmpadas de haleto metálico, e essa linha é dividida em 5 famílias. A família HMI, HTI, HSR, HSD e MH. Cada uma dessas famílias é utilizada para um uso específico.
A família HMI é utilizada em teatros e estúdios de TV. HTI, equipamentos que necessitem de muita potência luminosa. HSR, equipamentos para utilização outdoor. HSD, equipamentos arquiteturais. E EMH, equipamentos para eventos em geral, casas noturnas e bares. A família de lâmpadas EMH foi desenvolvida pela Ossan pensando-se principalmente nas necessidades dos iluminadores que trabalham com iluminação para shows, eventos em geral e casas noturnas, que são alto brilho e alta temperatura de cor. Como eu identifico uma lâmpada EMH? Toda lâmpada EMH possui uma sigla, igual a essa que está aparecendo aí na sua tela. A sigla sempre começa com EMH, que identifica a família da lâmpada, EMH, seguido da potência da lâmpada, por exemplo, 575W, que indica 575 watts. Depois aparece barra SE ou DE. DE significa o tipo de base, double-ended. SE, single-ended. Após o tipo de base, aparece a temperatura de cor da lâmpada, que pode ser de 6.000 Kelvin, 60, 7.000 Kelvin, 70, 7.500 Kelvin, 75 e 8.000 Kelvin, 80. Essas lâmpadas são oferecidas em 4 tipos de potências diferentes: 150 watts, 250, 575 e 1.200 watts, dependendo do equipamento que você está utilizando. Além disso, para a mesma potência existem temperaturas de cor diferentes. Aí vai a sua escolha, depende do evento que você está fazendo. Veja também a tabela de compatibilidade dessas lâmpadas com outras lâmpadas existentes no mercado. A família EMH da Ossan, devido às suas características, sem sombra de dúvida, são as lâmpadas que possuem o melhor custo e benefício do mercado para a sua aplicação. Nós aqui da Starlight possuímos uma ampla linha de lâmpadas e somos distribuidores exclusivos da linha EMH aqui no Brasil. Para dúvidas e sugestões, entre no nosso website no www.star.ind.br. Obrigado e até a próxima webdica. Tchau!